Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, só passar uma informação, eu sempre vejo aqui nos comentários vocês citando o ICL, né, o Instituto Conhecimento Liberta, associando aí o meu conteúdo ao conteúdo deles. Então, só passando a informação aqui, eles entrarem em contato comigo e possivelmente a gente fará uma parceria, né? Já me coloquei à disposição e talvez tenha até um curso, eu desenvolva algum curso para colocar lá na plataforma do ICL. Tá ok, pessoal? Então, a partir de agora, sempre eu vou ajudá-los aqui a divulgar o conteúdo que eles produzem lá, conteúdo de extrema qualidade, vários documentários. Então, a partir de hoje, aí, a pedido de vocês, eu acredito, né, de tanto que vocês comentam aqui, eles entraram em contato comigo e aí eu passo também a ajudar essa rede deles a divulgar o conteúdo do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E depois eu dou mais detalhes, eu comento aqui, porque na realidade eu conheci já o Eduardo Moreira, já tive no ICL, já tive lá no início, né, quando eles começaram, eu tive lá com o Rafa, que é sócio do ICL, já troquei uma ideia ali também com alguns integrantes do ICL. Os nossos caminhos, acho que vocês falam, assim como o Eduardo Moreira também era do mercado financeiro, os nossos caminhos quase se cruzaram lá atrás, quando ele era sócio da Plural Capital e comprou a corretora Geração Futuro. Na verdade, ela já tinha autorização para ser o Banco Geração Futuro e a Plural Capital comprou o Eduardo, que foi lá cuidar, né, dessa operação. Naquela época eu era parceiro, eu era muito próximo do dono, que faleceu, né, alguns anos antes lá, o dono da corretora, o seu Edmundo Valadão, né, era muito conhecido no mercado. E depois que ele faleceu também acabei, digamos assim, me afastando um pouco da corretora, porque eu me identificava muito com o estilo do seu Edmundo Valadão e depois a corretora, digamos assim, não preservou muito o estilo dele. Fui me afastando aos poucos, né, dessa parceria com a Geração. Foi quando a Plural Capital comprou a Geração Futuro e eu acabei não cruzando os caminhos do Eduardo, mas eu fiquei sabendo que era ele que estava tocando aquela operação, né? E agora a gente talvez cruze os caminhos de novo, mas agora, digamos, do outro lado da mesa. Tá ok, pessoal? Então, novidades virão por aí. Sem mais delongas, já fazendo esses comentários, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Oi, professor, me chamo Isabela Flores de Moura e agradeço demais seus ensinamentos. Minhas dúvidas são: por que não existem, ou talvez até existam, mas não são amplamente conhecidas, campanhas públicas para incentivar os trabalhadores a conhecerem o Tesouro Direto? Por que a poupança é muito mais conhecida se o Tesouro Direto é tão mais vantajoso e seguro? E no que influenciaria ou como que impactaria o nosso país se, por exemplo, a parcela da população que coloca dinheiro em poupanças passasse a investir no Tesouro? Muito obrigada e parabéns pelo conteúdo. Bem, Isabela Flores, ela não colocou aqui, mas a equipe me passou que, pelo DDD, ela é do Rio Grande do Sul, possivelmente de Porto Alegre. Então, Isabela, vamos lá. Tem vídeos aqui que eu explico, tá, pessoal? No canal é só pesquisar sobre a diferença de poupança, né? Porque poupança, digamos assim, naquela escala de risco e retorno, faz sentido ninguém investir na poupança, porque o Tesouro Direto é muito mais seguro e rende mais, né? Então, tem essa lógica, tanto que depois colocaram até quando a Selic começou a ficar mais próxima ali de chegar no rendimento da poupança, eles alteraram a lei justamente para que a poupança continuasse sendo menos vantajosa que o Tesouro, porque senão o Tesouro Nacional não conseguiria colocar os títulos no mercado, né? Então tem vídeos aqui que eu explico isso em detalhes, tá? Mas vamos lá, a dúvida da Isabela, né? Por que que as pessoas, por que que o Estado, né, não divulga tanto o Tesouro Direto e por que que a poupança é mais popular? Justamente por isso, porque a poupança tem mais marketing em cima, né? Por quê? Porque o banco prefere te vender a poupança, porque a poupança, o banco pode fazer dinheiro com aquilo. O dinheiro que você deposita em poupança está dentro daquilo que a gente chama de reservas fracionárias
uma parte da poupança tem que ser recolhido do depósito compulsório, e aí o restante o banco pode utilizar aquele dinheiro para fazer financiamento. No caso da poupança, tem que ser direcionado obrigatoriamente para crédito rural, para habitação, mas o banco pode fazer daquele dinheiro que você colocou na poupança um produto financeiro para ele ganhar dinheiro em cima, né? Então, se você comprar título do Tesouro, o banco não pode fazer isso. Justamente por isso, o banco, obviamente, vai sempre direcionar para os seus clientes que eles investam em poupança. Tá certo? Na minha visão, não tá certo, né? Mas realmente você tem razão. Por que que o governo, então, não faz um marketing maior em cima para que as pessoas coloquem dinheiro no Tesouro Direto, né? Porque o banco tem todo esse poder de mercado, esse poder de marketing para fazer essa propaganda e captar dinheiro via depósitos em poupança, porque ele pode utilizar aquele dinheiro para fazer mais dinheiro para ele. Então, realmente é um produto mais arriscado que o Tesouro Direto e rende menos. Então, não faria sentido, né? Você tem toda a razão. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser corrigida, né? Porque a grande maioria da população que tem o dinheiro da poupança tem lá justamente porque não tem essa noção, não tem essa, digamos, essa educação financeira de saber que a poupança, ela destoa daquela nossa famosa escala de risco e retorno, né? Ou seja, você quer mais retorno, você tem que tomar mais risco. Você tomou mais risco, você tem que ter mais retorno. E a poupança não está nesse gráfico aí bem colocado, né? Ela, digamos, estaria fora dessa curva aí. Por quê? Porque ela tem mais risco e rende menos do que o Tesouro, os títulos do Tesouro Nacional, tá ok? Então, realmente tem que se atentar a isso, e se você é investidor e tem dinheiro na poupança, você tem que ter essa consciência, né? Então, se algum de vocês estão escutando esse podcast, tem dinheiro na poupança, é melhor você tirar e, obviamente, espera lá a data para você não perder o rendimento, retira o seu dinheiro e compra título de tesouro, porque faz muito mais sentido, tá ok? E o que poderia melhorar? Poderia que todo esse dinheiro da poupança seria direcionada para a compra de títulos de tesouro nacional, ou seja, é uma poupança interna sendo utilizada para o financiamento do Estado brasileiro e não sendo utilizado para dar lucro para banco. Obviamente, uma parte desse dinheiro vira crédito e vai ajudar a financiar crédito imobiliário, né? Vai ser crédito rural, mas mesmo assim o banco está tirando uma fatia desse rendimento, né? Está utilizando o dinheiro da poupança para engordar o lucro dos bancos. Então, esse é o sentido, tá, Isabela? Muito obrigado por sua participação. Vamos aqui, então, à próxima. Caro Kobori, gosto muito de seus conteúdos e aulas. São muito didáticos e esclarecedores. Parabéns. Tenho uma pergunta. Ao calcular o fluxo de caixa da firma FCFF, após o NOPAT, devem entrar também somando as captações de recursos via financiamento? E no caso de aporte de sócios via equity, eles também seriam somados após o cálculo do NOPAT? Muito obrigado pela atenção. Você não colocou o nome aqui, mas a equipe pegou ali pelo número do seu telefone, provavelmente você é de Salvador da Bahia e o seu nome é Laborda. Vamos lá, Laborda. Primeiro deixa eu traduzir aqui para a maioria dos seguidores, né? Quando você fala o FCFF é uma sigla que é Free Cash Flow to Firm, ou seja, fluxo de caixa livre da empresa. E aí você também cita aqui o NOPAT, que escreveu aqui NOPAT, é Net Operating Profit After Tax, ou seja, lucro operacional após os impostos. Então, a pergunta dele é se depois desse lucro operacional após os impostos, você coloca alguns cálculos aqui para chegar no fluxo de caixa livre da empresa, tá? E qual que é a dúvida aqui do Laborda? Que se deve entrar as captações via recursos via financiamento e no caso de aporte sócio via equity. Não, essas contas entram depois do Free Cash Flow to Firm, para você calcular o Free Cash Flow to Equity, ou seja, depois do fluxo de caixa livre para a empresa, aí você coloca essas contas para calcular o fluxo de caixa livre do equity, ou seja, do patrimônio líquido, dos sócios, né, o fluxo de caixa livre do acionista. Tá ok? Por quê? A variação no capital de giro, você está pegando as contas circulantes operacionais. Essa você coloca para calcular o fluxo de caixa livre da empresa. E aqui eu já falei bastante sobre isso, né? Sobre variação na necessidade de capital de giro. Então, na variação do capital de giro, você utiliza as contas operacionais do circulante. Tá? O que isso quer dizer? Você tem que tirar as contas financeiras, né? No caso do ativo circulante e do passivo circulante, você vai tirar caixa e aplicações financeiras do ativo e vai tirar empréstimos e financiamentos do passivo circulante, tá?
E aí você chega no fluxo de caixa livre, o CAPEX, eu já ensinei bastante isso aqui, né? Aí você chega no fluxo de caixa livre da empresa, tá ok? Essas contas que você falou, elas entram depois. Só relembrando aqui a nomenclatura que você usou, que eu vou falar para você. Captações de recursos via financiamento, não. Você vai colocar ali o que a gente chama de variação das contas não circulantes. Depois do Free Cash Flow to Firm, aí você utiliza a variação das contas não circulantes para chegar ao fluxo de caixa livre do acionista. O que é a variação das contas não circulantes? O próprio nome diz não circulantes, né? A variação do capital de giro você pegou das circulantes. Das não circulantes, você vai pegar ali o que a gente chama de amortização de empréstimos, né? Você vai colocar depois essas contas da variação não circulante. Então, você não vai pegar, digamos, você vai pegar do ativo realizável a longo prazo, investimentos, e do passivo você pega lá outras obrigações, tá? Que você vai utilizar para achar o fluxo de caixa livre do acionista. E no caso do aporte de sócio para o equity também não. Isso aí, como o próprio nome diz, né? O aporte de sócios para o equity, você vai usar justamente para achar o fluxo de caixa livre do acionista. Então, você vai também colocar lá no seu cálculo do fluxo de caixa livre do acionista, você vai colocar aporte e distribuição de capital, que é exatamente essa conta que você está falando com outra nomenclatura, tá? Aporte, então, uma conta que você está falando é variação das contas não circulantes e aporte e distribuição de capital. E aí você vai achar o fluxo de caixa livre do acionista. Então, objetivamente, depois dessa explicação, a resposta para a sua pergunta é não. Essas contas você não utiliza para achar o Free Cash Flow to Firm. Tá ok, Laborde? Espero ter te ajudado. O pessoal falou que não tinha muita pergunta técnica, né? Agora tem umas perguntas aqui técnicas que já fazia um tempo que vocês não perguntavam, até porque quase todas as perguntas técnicas que você fizer sobre finanças corporativas, avaliação de investimentos, fusões e aquisições, quase todas elas já têm conteúdo no canal, tá? Então, se você tem interesse nesse conteúdo realmente extremamente técnico, já tem bastante conteúdo aqui no canal. O canal tem mais de 700 vídeos, então vocês podem procurar que tem, tá ok? Só pesquisar ali, põe José Koburi e o assunto que você está pesquisando vai aparecer os vídeos para vocês. Vamos aqui então à próxima. Boa tarde, Koburi. Sou Renato, da cidade de Campinas. Tenho visto muitos youtubers contando vantagens sobre os métodos utilizados para investir na Bolsa de Valores. Um desses youtubers é o professor Vicente Guimarães, ensinando venda de opções a coberto, como uma solução para maximizar os lucros com dividendos para alcançar a independência financeira. Ele afirma que o risco é zero. Isso realmente é possível? Bem, vamos lá, Renato, da cidade de Campinas. Renato, professor Vicente Guimarães. Ele tem um conteúdo muito bom, tá, pessoal? Vamos lá, você está perguntando que ele afirma que o risco é zero. Depende do que você chama de risco zero. Na verdade, não existe risco zero em nada, tá? Mas deixa eu explicar aqui. O que ele deve estar chamando de risco zero é que você não tem risco de perder o seu capital. Digamos que é o risco zero. Existem vários tipos de risco. Risco de mercado, risco de oscilação da taxa de juros, risco de oportunidade, né? O risco do custo de oportunidade. Tem vários riscos. Imagino que ele está falando risco zero, que você não vai perder o seu capital. Então, vou explicar como é essa operação, que vocês vão entender talvez o que seja esse risco zero, tá? Renato, para você entender. O que ele está dizendo é investir, ensinando a venda coberta de opções como uma solução para maximizar os lucros com dividendos. Então, vamos lá. Você tem uma carteira de ações, e aquelas ações, digamos, você fez uma carteira para ficar tendo rendimento com os dividendos. Aí você quer maximizar os dividendos. Digamos que a empresa dê 5% de retorno de dividendos no ano, né? Ou 10%, qualquer que seja o número. Ele dá lá e você tem lá na sua conta, opa, está dando aqui 10% de dividendos, retorno via dividendos nessa minha carteira de ações. O que ele está ensinando aqui é como eu posso maximizar isso. Você pode fazer uma venda coberta de opções. O que é uma venda coberta de opções? É uma operação que, inclusive, tem outros nomes, eu já ensinei aqui, como eu disse, tem bastante conteúdo no canal. É uma operação que, quando eu ensinava, eu chamava ela de uma operação de financiamento. Por que eu chamava de uma operação de financiamento? Porque ela é o inverso, ela é a contraparte de uma operação de caixa, tá? Vou explicar aqui de forma simples. Então, você tem essa carteira de ações, digamos, você tem lá ações da Petrobras. Aí você fala, bom, está dando 10% de retorno só com a distribuição de dividendos, eu quero maximizar esses 10%, ou seja, eu quero melhorar esse retorno de 10%. O que eu posso fazer? Como eu tenho ação, eu posso vender uma opção, por isso é uma venda coberta, porque você vendeu uma opção de uma ação que você tem. Então, você vendeu uma opção de Petrobras.
todo mês tem vencimento de opções. Então, digamos, a ação está R$10. Aí eu quero fazer uma venda coberta de opções. Eu vendo, eu não vou entrar no detalhe aqui de como funciona a opção, porque também tem conteúdo no canal, mas acredito que a grande parte de vocês entenda como funciona opções. No meu livro, A Fábula do Estado da Ilha, eu ensino isso de forma bem didática, tá? E nos vídeos aqui do canal, que ainda tem a Fábula do Estado da Ilha, que tem lá 20 vídeos. Cada vídeo eu ensino uma coisa, tem um vídeo que eu ensino sobre operação com derivativos, com opções. Então vamos lá, você vai fazer essa operação de venda coberta, uma operação de financiamento. Então eu tenho a ação da Petrobras, eu posso vender uma opção, já que eu tenho ação. Então eu quero maximizar aquele dividendo que a Petrobras está me dando. Eu vou lá e vendo uma opção de compra de Petrobras. Vendo ela dar um exemplo simples, né? Eu vou vender ela para o vencimento do próximo exercício com um preço de exercício, digamos, de R$11. Então eu vendi com preço de exercício de R$11 uma opção para pessoa ter o direito de comprar essa ação por R$11. Ok? E digamos que o prêmio dessa opção eu vendi ela por 10 centavos. Então eu vendi ela por 10 centavos, embolsei os 10 centavos. Já é 10 centavos a mais naquele retorno que eu tenho do dividendo, né? Eu vendi a opção, recebi o prêmio, 10 centavos. O que pode acontecer? Quem compra uma opção tem um direito, e quem vende, no seu caso você vendeu, você tem uma obrigação. Então quem compra uma opção de compra, ele tem o direito de exercer essa opção. Eu tenho um contrato de opção, eu tenho o direito de exercer. Eu não tenho a obrigação de exercer, até porque não faria sentido, né? Então ele tem o direito. Quando ele vai utilizar esse direito? Quando chegar lá no dia do vencimento e a ação, nesse caso, estiver valendo mais de 11, porque ele vai ter o direito de comprar uma ação da Petrobras por 11. Se a ação, digamos, estiver 12, obviamente ele vai exercer o direito, né? Então, eu tenho aqui um contrato que me dá o direito de comprar essa ação por 11. Ela está custando 12, eu posso simplesmente, imediatamente comprar por 11 e vender por 12. Vou ganhar, né? Vou ganhar essa diferença. Então ele vai exercer. Como você vendeu, você tem a obrigação de vender para ele. Tá? Mas lembre-se, quando você fez a operação, a sua ação valia 10. E aí você foi obrigado a vender para ele por 11. Então você tinha uma coisa que valia 10, passado um mês você vendeu por 11. Você ganhou dinheiro também. Por isso que talvez o professor esteja chamando isso de risco zero. Você vai vender e vai receber R$11. Né? Você recebeu os 10 centavos lá quando você vendeu a opção e agora recebeu R$11 quando você vendeu a ação, que é o ativo objeto dessa opção. Então, sob esse ponto de vista do capital, o seu risco é zero. Só que você vendeu uma coisa por 11 que vale 12. Né? Então você tem um risco aí do custo de oportunidade. Você teve que vender mais barato uma coisa que valia 12 e você foi obrigado a vender por 11. Então, sob o ponto de vista do capital, o seu risco realmente é zero. Mas você perdeu essa oportunidade. Você poderia manter o ativo na sua carteira que vale 12. Tá ok? Então, existem vários riscos envolvidos em uma operação. Esse risco de você perder o seu dinheiro, você não tem. É um risco de perda do capital. Acho que ficou bem claro, né? Recebi 10 quando eu vendi a opção e depois fui obrigado a vender minha ação por 11. Tá, mas quando eu fiz a operação, ela valia 10. Então, eu ganhei aí nessa operação 10%, mais os 10 centavos lá que eu recebi. Eu estou sempre desconsiderando aqui os custos de transação, tá? Quem faz essa operação sempre coloca na conta lá o custo de transação, né? Então, sobre esse ponto de vista, risco zero de perda do capital. Só que agora, na sua carteira de ações, você não tem mais aquela ação que você foi obrigado a entregar por esse valor. Você tem um risco de reinvestimento. Você agora vai ter que achar ou a ação da Petrobras, você vai ter que comprar mais caro e, teoricamente, você perdeu, ou achar uma outra ação para repor ali a sua carteira de ações. Então, você tem um risco de reinvestimento. Você vai ter que procurar um outro ativo para você recompor o seu portfólio ali na sua carteira de ações, tá? Então, como eu disse, existem vários riscos. Sobre esse ponto de vista do risco de perder o seu capital, você não tem. Você fez uma operação coberta, tá? Digamos que chegou lá no dia do exercício, de outra forma, né? Não chegou a 11. A ação valorizou, mas foi a 10,50. O cara que comprou essa opção de você, ele não vai exercer o direito. Por quê? Porque que ele compraria alguma coisa por 11 que está valendo 10,50. Não compraria. Então, você embolsou aqueles 10 centavos. Então, se você fizer sempre essa operação e não for exercido, você sempre tem aquele prêmio da opção ajudando a remunerar a sua carteira, o que vai maximizar o retorno que você tem só em dividendos, né? Então, se você tivesse a carteira, retorno de dividendos não fizesse nada,
você ia ter o retorno de dividendos. Como você começou a fazer essa operação, você vai ter o retorno, caso você não seja exercido, do prêmio da opção que você vai começar a receber sobre essa carteira de ações, sob o ponto de vista de não ser exercido. Fui exercido, perdi dinheiro? Não perdeu dinheiro. Você deixou talvez de ganhar, né? Você deixou de ganhar um pouco mais. Então você tem um risco de custo de oportunidade. Ah, recebi o dinheiro, não perdi o capital, mas se eu quiser recompor o meu portfólio, eu vou ter que ir atrás de uma outra ação para comprar. Então você tem um risco de reinvestimento, de não conseguir reinvestir a mesma taxa que você estava investido ali com os dividendos da Petrobras. Então tudo tem que ser avaliado, mas sob esse ponto de vista, que eu acredito que é o que o professor Vicente Guimarães falou no vídeo dele, é exatamente risco zero de perda de capital. Espero ter te ajudado, Renato. Que quiser mais, como eu disse, mais conteúdo sobre essas operações com opções, com derivativos, tem vídeos no canal aqui que eu ensino. Vamos lá, a próxima pergunta. Bom dia, professor Kobori. Assisto todos os seus vídeos e admiro o profissional e humano que o senhor é. E muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu moro nos Estados Unidos já tem 7 anos. E nesses 7 anos, eu só vi o achatamento da classe média e o aumento da pobreza. Por incrível que pareça, o país é rico, mas o povo é pobre. As especulações em todos os mercados, bancos salvos pelo governo e toda essa desigualdade só aumentam. Será que não é um sinal do fim desse capitalismo selvagem? Tiago Marx, do Havaí, Estados Unidos. Vamos lá. Tiago, você tem razão, tá? Como eu digo, todo mundo gosta de utilizar os Estados Unidos como exemplo, né? A ser seguido. Não é exemplo não, tá? E o Tiago está aqui provando isso. Ele mora lá há 7 anos e ele vê outras coisas lá do que as pessoas que veem aqui do Brasil só pelos filmes, né? Pelo tudo que aparece. Tudo é propaganda. Isso que ele fala é um país muito desigual, é um dos países mais desiguais do mundo, né? E eu tenho falado bastante aqui sobre desigualdade. É, né? Um país rico com um povo, a maioria do povo pobre. Tem vários documentários. Tem um filme até que ganhou o Oscar, acho que fala sobre morador de homeless, né? Que fala sobre moradores de rua. É bem legal vocês também procurarem esse tipo de filme, né? Não é só os filmes de Hollywood que mostra toda aquelas, né? Só a riqueza, né? De Orlando, Disneylândia, Nova York, né? Las Vegas. Aí todo mundo acha que aquilo tudo. Eu tenho até uma experiência. Quando eu fui fazer o lançamento de uma startup que eu ajudei a criar, eu não lembro que ano que era, se era 2015 ou 2014, eu fui para Austin, no Texas. Tinha um grande evento lá e a gente foi lá apresentar a startup, né? E aí dei uma esticada, estava com um dos meus sócios lá e a gente foi para Houston. Vamos lá para Houston, vamos dar uma passadinha lá na NASA, né? Fazer aquele. E fomos ali na casa de alguns amigos que tinham em Houston. Então, quando você sai desse circuito, você vai em Houston, vai na NASA, né? A gente ficou num hotel muito bom, na principal avenida, na frente pro shopping. Então, se você fica só nessa vida, você vai ver um país rico, vai ficar admirado, né? Nossa, isso aqui é um exemplo a ser seguido. Só como a gente não foi só para isso, a gente foi para isso, mas depois a gente foi dar uma passeada, almoçar num lugar diferente, visitar um amigo, né? E aí é igual quando você vai em muitas capitais no Brasil, e você sai do circuito, né? Você vai para a periferia. E aí a gente lá em Houston, impressionantemente, assim, umas 3, 4 quadras, quando você sai desse circuito da riqueza, você vê muita pobreza, né? Você vê muita pobreza, você vê muito morador de rua, você vê muita rua abandonada, casa abandonada. Então, assim, é isso que o Thiago falou aqui, né? Um país rico com um povo pobre. Quando eu falo sair desse circuito, né? Por isso que eu sempre falo aqui. Se você vem passear em São Paulo e vai só ali na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, fica só, né, nas regiões ricas da cidade, você fala, nossa, que maravilha. Mas não é só isso, né, gente? Você tem que ver a cidade como um todo. Então, e de todas as vezes que eu fui nos Estados Unidos, sempre que eu procuro sair do circuito, quando eu fui para a Europa também, quando eu fui no Vaticano, eu sempre falo, eu não vou fazer um caminho diferente, né? Fui no Vaticano e fui, digamos assim, voltei por uma rua por trás que não é aquela avenida que acaba no Vaticano. Foi uma experiência boa, mas eu vi muita pobreza. Foi uma experiência boa porque comi uma pizza excelente numa uma portinha que estava aberta ali, eu vi um monte de gente aglomerada, né, comendo na rua. Tava lá com a minha esposa e fomos lá, a pizza deve ser boa. E fomos lá comer uma pizza muito boa, bem mais barata do que você comer na avenida, né? É igual quando eu fui a primeira vez,
A primeira vez você sempre, né, faz essas coisas que turista comete esses erros, né? Eu estava na Champs-Élysées, eu fui até no evento, eu era executivo da Xerox, fui num evento em Düsseldorf, um maior evento gráfico, eu era executivo da Xerox do Brasil, o maior evento gráfico que tem no mundo é lá em Düsseldorf, né? E depois a gente esticou, falou, vamos tirar uma semana aí e ficar passeando. Aí pegamos o trem, fomos para Paris, fizemos vários. Aí depois a gente alugou um carro na própria Alemanha e passamos mais umas 2 semanas ali andando de carro, né? Mas nessa que a gente foi para Paris, aí tá lá na Champs-Élysées, tá, tô com fome. O pessoal tá sempre com aquela baguete na mão, né? Aí sentamos na Champs-Élysées e pediu uma baguete. Depois fui ver, a baguete era 12 euros uma baguete, né? É como se fosse hoje, tipo, paguei R$ 100 numa baguete, que é uma baguete, né? E aí depois eu descobri que nas ruas, depois da segunda vez que eu fui, eu descobri que na rua de trás, né, da Champs-Élysées, nas ruas de trás, a baguete é 1 euro. Então, eu falava, putz, não é possível, todo mundo anda com essa baguete na mão, todo mundo pagou 12 euros, né? Não, é só você, trouxa, que é turista, que pagou 12 euros. Então eu procuro, sempre que eu vou em outro país, em vez de ficar só babando, né? Ficar lá embasbacado, ó, que país desenvolvido, procura sair um pouquinho do circuito, que você começa a ver as discrepâncias, né? Nas desigualdades que existem. É nesses países que muitas vezes a gente usa como exemplo, que na realidade não é exemplo de nada, tá? Tá ok, Thiago? Então é isso mesmo que você falou. Eu tenho falado muito aqui sobre as contradições do capitalismo, né? E é isso que você fala, né? Um dia vai ter fim, porque é insustentável. É insustentável você continuar aumentando a concentração de riqueza, aumentando a desigualdade. Isso isso vai ter um fim, tá? Não tenho dúvidas, vai ter um fim. Espero que a gente consiga evoluir e não seja uma ruptura tão dramática assim que faça com que muita gente sofra, né? Mas tem que mudar, tem. Não faz o menor sentido um sistema onde 90% da população do mundo é pobre, passa necessidade, tá? Vamos lá, então, a próxima pergunta. Bom dia, professor Cobori, tudo bom? Daniel aqui de São Paulo. Sobre essa questão que você tem trazido várias vezes a respeito de fornecimento de aumento de base monetária, ou seja, emissão de crédito pelos bancos centrais, eu queria que você comentasse, quando um banco faz o fornecimento de crédito no mercado, ele o faz, às vezes ele nem tem isso guardado, né? Ele consegue, às vezes, fazer uma certa multiplicação ali, né? Tanto que a gente vê nos relatórios dos bancos, eles têm umas carteiras de crédito de trilhões de reais, mas o valor de mercado deles, ali, dos ativos do patrimônio, é bem menor do que isso. Isso não seria um aumento de base monetária também? O fornecimento de crédito no mercado pelos bancos? Obrigado, abraço. Bem, Daniel de São Paulo, exatamente isso, né? Novamente, na FAO do Estado dele eu ensino como isso é criado, tá? Com exemplos, com números, é o que a gente chama de multiplicador bancário. Então, deixa eu explicar isso aqui, acho que está em linha com a primeira pergunta da Isabela, né? Quando ela fala da poupança e do Tesouro Direto, né? Porque em cima de depósito e poupança, o banco consegue criar dinheiro também, tá? Depósito à vista, depósito a prazo, poupança, ele cria dinheiro em cima disso, né? Então, como que é esse mecanismo do multiplicador bancário? Existe uma coisa que chama reserva fracionária, que é que o banco tem que manter como reserva para todo aquele ativo que ele acaba criando, ativo e passivo, né? Sempre que você cria um ativo, você cria um passivo. Então, o banco recebe R$ 100, digamos, você foi lá e depositou R$ 100. O depósito compulsório hoje, que é exatamente a reserva fracionária dos bancos, é 20%. Né? Acho que só o depósito à vista que é 1% a mais. O resto é tudo 20%. O depósito. Então, você depositou R$ 100 no banco, ele compulsoriamente tem que recolher 20%. R$ 20 ele tem que deixar no Banco Central e vai estar lá como reserva daquele banco, reserva fracionária. O que ele faz com os outros R$ 80? Com os outros R$ 80 ele cria dinheiro. Porque você botou 100, 20 reserva fracionária, 80 ele pode usar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e emprestar esses R$ 80 para mim. Né? Então, a partir do momento que ele emprestou para mim, ele já criou mais 80. Porque tem lá 80 que é seu, que você depositou, e agora tem 80 que é meu. Ele me emprestou e está lá na minha conta corrente. Já apareceu mais 80. Aí, em cima desses 80 que eu deixei lá, ele recolhe 20. Então, ele recolheu lá R$ 16. Os outros 64 ele pode emprestar para outra pessoa. Então, a cada vez que ele faz isso, ele cria dinheiro. Você botou 100, ele recolheu 20, ele tinha 80. Até aí tudo bem. Quando ele me emprestou, ele já criou mais 80.
Então, quando ele emprestou para o próximo, ele criou mais 64. Então, o que a gente chama de multiplicador bancário é a criação de dinheiro pelo sistema bancário. Os bancos criam dinheiro quando eles dão crédito, né? Então, ele me deu crédito, me emprestou 80 e criou mais R$80, tá? Então, o depósito, se não tivesse depósito compulsório, isso podia ser cada vez... Por isso que é uma ferramenta de política monetária, né? Quando o Banco Central mexe no compulsório, ele está mexendo na capacidade que o banco tem de criar dinheiro. Então, os bancos, quase todo o dinheiro, e acho que até o título que tem no meu vídeo a maioria do dinheiro não existe, e não existe mesmo, tá? Só existe, nesse nosso exemplo, os R$100 que você depositou. Tudo que ele criou depois daquilo é um dinheiro que não existe, ele criou. Se todo mundo for lá sacar ao mesmo tempo, não existe o dinheiro. Por isso que nas crises, né, gera essa crise de confiança, todo mundo, vou sacar o meu dinheiro antes que o banco quebra, e todo mundo vai lá sacar, quebra, porque o banco não tem o dinheiro. Então, nessas grandes crises do sistema financeiro, você vê, muitos bancos quebram pelo que eles chamam de corrida bancária, né? Corrida bancária, todo mundo vai lá para sacar e o dinheiro não existe. Então, nesse nosso exemplo aqui, você vai sacar os seus 100 e eu vou lá sacar meus 80 e o próximo lá vai sacar os 64. Não existe, só existe R$100, né? Então, a criação de dinheiro via crédito é assim que funciona, é esse mecanismo. Tá ok? Espero ter te ajudado, Daniel. Esse episódio, pessoal, fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você gostar, clique no like. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.